27, eu quero começar a compartilhar com você algo tão poderoso, que você vai sair daqui nesse entendimento, nessa revelação, que você precisa simplesmente expressar palavras. É a oração mais sincera que pode chegar no coração de Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Aqui não fala assim, a pessoa de um certo tempo de caminhada cristã que não sabe. Não, aqui fala todos nós. Pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio que, irmãos? Espírito intercede por nós com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Olha para você ver, irmãos. Eu não sei se você já passou uma luta, que você fala assim, meu Deus, eu não tenho força nem para levantar da cama. Quem já passou por isso? Eu já passei. Aí fala assim, gente, está tão difícil hoje. Às vezes você está passando hoje. Mas se você ainda não passou uma luta como essa, você pode ter certeza que nós estamos nesse mundo aqui, nós vamos passar. Porque o mundo é do maligno. As coisas lá fora, as preocupações, as loucuras do mundo lá fora, muitas vezes nós somos levados. Mas o que eu acho interessante que o Senhor, Ele considera eu e você, sabe como, irmãos? Vasos de barro. Parou para pensar nisso? Vaso de barro. Por que não é, Ricardo? Por que não considerou nós um vaso de aço inox? O que vocês acham? Mais forte. Que tipo assim, quando vier uma pancada assim, né? Nós somos resistentes. Você já parou para pensar nisso? Que a Bíblia fala que Ele é o oleiro e nós somos o quê? O barro. O barro é algo, como posso dizer, mais barato que possa ter. De graça. Se você quiser falar assim, eu quero um barro, você vai ali na rua ali, pega uma terra e faz um barro. E o Senhor considera que nós somos esse vaso de barro, frágeis. Mas por que que Ele escolheu esse vaso frágil de barro para morar? Para mostrar para mim e para você que é Ele que vai brilhar dentro de nós. Muitas vezes nós rachamos, trincamos o vaso nosso, mas porque o Senhor, Ele quer moldar da forma dele, consertar do jeito dele. Às vezes até quebra a vaidade, quebra a justiça própria, o orgulho, quebra a soberba, sabe? Quebra tantas áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos tendo oportunidade todos os dias. Mas o que eu acho mais lindo e poderoso da palavra, que o Senhor, Ele escolheu nós como vasos frágeis para morar, para habitar, para estar ali. Olha, eu não desisto de você. Hoje você está quebrado, mas você pode ter certeza que amanhã você vai estar restaurado. Amém, irmãos? Então vamos ler Isaías 64, verso 8. Isaías 64, verso 8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o quê? O barro, Tu és o oleiro. Tem uma tradução que fala que nós somos o vaso. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Porque o barro vem de onde, irmãos? Não vem de Deus também? Tudo vem de Deus. Mas por que Ele escolheu o barro para fazer nós? Desde lá de Adão. Por que Ele escolheu o barro? Então nós temos que entender, compreender e imaginar. Porque se eu fosse, por exemplo, um vaso de pedra de granito, né? Toda bonita assim, eu acho que eu era o nariz empinado. Falando, eu sou muito resistente, pode vir que for, né? O irmão trabalha com granito aqui, sabe? Tem o Luiz também. É uma pedra que extremamente resistente. Mas o Senhor, Ele nos compara como vasos de barro. E nós somos esse vaso de barro. Tudo que Deus faz, Ele o realiza por meio de recipientes frágeis. Por que é frágil? Porque nós temos que reconhecer que nós somos fracos. Porque o Senhor, Ele te usa na fraqueza. Enquanto você reconhecer que é um vaso de aço inox ou de pedra bem resistente, Deus não vai te usar. Agora, quando você considera que você é esse vaso que trinca, depende do jeito, de uma onda, de uma tempestade que vier, ele pode dar uma rachada, não tem problema, o Senhor está ali dentro, restaurando todos os dias. Todos os dias. Então é como se a beleza do tesouro colocado dentro desse recipiente ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do material. É igual você imaginar, irmãos, vamos pensar, você tem 100 mil reais em espécie, em dinheiro. Você colocaria numa caixa de papelão?
Vou deixar uma caixa de perdão em qualquer lugar. Não, eu acho que você pegaria um cofre muito resistente e colocaria lá dentro. Para quê? Para estar protegido, aqui ninguém vai roubar, que aqui tem que ter senha, tem que ter tudo, sabe? Por que Deus não fez isso com nós? Mas Deus, Ele escolheu a colocar nós em vasos frágeis. Então não gostamos de ser vaso de barro e até queremos ser o tesouro. Mas o tesouro é Ele em nós, é o que a palavra de Deus diz, que nós vamos ler. Enquanto estivermos aqui, irmãos, sempre seremos recipientes frágeis. Enquanto você, diante de Deus, achar que é muito forte, irmãos, você não está considerando um vaso de barro. Você está vivendo, às vezes, de uma forma egoísta, vaidosa, soberba. E Deus não usa. E Deus não te ouve. A oração não é chegada até o Senhor quando a pessoa se posiciona como vaidoso, vaidade. Então é assim, para que lembramos o poder que é sempre de Deus. Nós somos frágeis vasos de barro. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9. Eu quero ler com os irmãos. Diz assim: temos, porém, esse tesouro. Quem é o tesouro, irmãos? Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de quem? De Deus, e não do vaso, e não a nós. Está entendendo, irmãos? Por isso que você até hoje, o Senhor cuidou de você, já te livrou. Você já passou por tanta situação de morte, você já passou por tanta situação de falar assim, não tem mais jeito. De repente a mão do Senhor vem lá e restaura você. E a glória é para quem? O poder para Ele, provém dEle. E nós precisamos reconhecer isso todos os dias. Vai para o verso seguinte, verso 7, agora o verso 8. De todos os lados, somos o que, irmãos? Pressionados. Mas não o que? Desanimados. Ficamos o que? Perplexos. Mas não desesperados. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vaso de barro, ele recebe pressão de todo lado. E às vezes ali, pode deixar no versículo 8 aí, por favor. Deixa no versículo 8 projetado. Então no versículo 8 ele diz o que? De todos os lados nós somos o que? Pressionados. De todos os lados, irmãos. Irmãos, nós somos pressionados para pagar as contas, para trabalhar, para acordar de manhã, honrar nossos compromissos, para fazer a obra de Deus. Isso nós somos pressionados. Só que o Senhor, Ele coloca no nosso coração uma paz que excede todo entendimento, para nós o que? Não desanimarmos. Não vamos desanimar, porque o Senhor é conosco, é comigo, é com você. E Ele resolveu habitar dentro de você para mostrar, olha, não desista. Seja forte, seja corajoso, eu não te abandonarei, estarei contigo. Essa é a promessa. E de repente você fala assim, eu vou avançar, eu não vou desanimar. Ficamos perplexos. O que é perplexo, irmãos? Perplexo é algo assim que você não esquece. Você não esquece, é algo perplexo. Algo que aconteceu na sua vida. Dou um exemplo para você aqui, exemplo do futebol que está tendo aí essa Copa do Mundo, né? O Brasil perdeu de 7-1, na verdade. Eu fiquei perplexo, porque até hoje eu não esqueço disso. É algo que nós não esquecemos. Mas o Senhor conosco fala que é o seguinte, que nós não precisamos desesperar. Podemos ficar até perplexos com alguma situação. Uma traição, uma situação que aconteceu na sua vida, uma pessoa que fez algo tão maldoso com você, que você ficou perplexo. Mas a palavra fala assim, mas não desesperados. Verso 9. No verso 9 diz assim, somos o que? Também perseguidos, mas não o que? Abandonados, abatidos, mas não destruídos. Esse é o propósito, irmãos. Lá no comecinho fala que nós somos vaso de barro, que o tesouro está dentro de nós, para que o poder de Deus seja manifestado através desse vaso frágil. Então o que acontece? Às vezes você podia pensar assim, por que eu não sou então um vaso de aço, um vaso mais resistente, que poderia vir perseguição, poderia vir qualquer problema, tribulação, angústia, qualquer coisa que viesse, eu estaria firme. Mas sabe por que acontece isso? Para Deus mostrar o poder dele sobre você, sobre mim. Quantas lutas você já venceu?
Quantas lutas você já atravessou? A palavra de Deus fala assim: até aqui o Senhor nos ajudou, não é verdade? Amanhã vai ser da mesma forma, você vai declarar esse versículo. Ele nunca vai te abandonar. Então Paulo afirma que muitas vezes somos o quê? Atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos paz de Deus em nosso coração. É declarar: o Senhor Jesus é a paz, Ele mora dentro de você. Algumas vezes ficamos perplexos, mas simplesmente não conseguimos entender como certas coisas acontecem. Como vaso de barro pode ficar abatido, mas a graça de Deus não deixa que sejamos destruídos. Vira para o seu irmão e fala assim: ó, todo vaso quebrado não é descartado. Sabia disso, irmãos? O Senhor não descarta o vaso que foi quebrado. Ele tem sempre o quê? A restauração. Ele sempre quer consertar do jeito dele. Ele quer moldar do jeito dele. Às vezes ele está lá fazendo, de repente no meio do caminho, a pessoa começa a prosperar, a crescer, receber de Deus, de repente ele perde o foco. Já abandona a igreja, já abandona o propósito, já não vai querer fazer parte de célula mais. Estou muito corrido. Eu casei, agora tenho que curtir o meu casamento. Cadê a irmã que casou agora esses dias aí? A irmã está lá em cima. Essa é a palavra que eu dei para ela durante a semana, durante as semanas de curso de noivo. Eu falo assim: olha, o propósito do casamento é você servir a Deus. O propósito do casamento é você representar a glória de Deus através do seu casamento. Por isso que nós somos esse vaso que pode ser até abatido, mas a graça de Deus está todo dia pegando caco por caco. Eu não sei qual a luta, o sofrimento que você está passando hoje. Qual é a angústia? Qual é a luta que você pensa: será que eu vou conseguir? Eu quero dizer algo para você. Você ainda está aqui hoje, não por acaso. Porque o Senhor, Ele quer falar ao seu coração. Ele quer falar assim: eu estou contigo. Vasos quebrados, irmãos, liberam poder. Olha que interessante isso. Quando o vaso é quebrado, libera poder. Mas há poder dentro de frágeis vasos de barro para destruir todo o poder do inimigo. Vou dar um exemplo para você de Juízes capítulo 7, verso 16. De Gideão. Quem sabe a história de Gideão aqui? Gideão, irmãos, ele venceu os medianitas com apenas 300 homens. Medianitas, achei interessante. Essa semana nós fomos orar aqui na igreja, né? Aí o Antônio, quem conhece o Antônio, que é irmão do Felipe? Aí eu coloquei e falei: você vai orar pela equipe da mídia. Aí ele: Senhor, coloca todos os medianitas na tua presença. Eu falei assim: não, irmão, não é medianitas não, isso é os inimigos, os irmãos da mídia. Eu sei que ele foi orar pelos medianitas, que eram os irmãos da mídia aí. Então assim, Gideão, irmãos, ele estava enfrentando, sabe quantos homens? Quase 150 mil homens. E Deus escolheu, sabe quem, irmãos? Um homem frágil. Um homem que pensava assim: não tem estatura, não tem clã, eu não tenho estratégia, eu sou o menor da minha família, como que eu vou enfrentar? Então vamos ver o seguinte: vou pegar 22 mil homens e vou enfrentar essa turma aí. Aí ele: não, é muito. Aí Deus de repente cai para 10 mil homens. Aí Deus ainda: é muita gente, você não precisa disso tudo. Aí resumindo, caiu para 300. Vamos ler Juízes 7. E olha, agora você vai observar como que Gideão venceu esses medianitas. Vamos ler Juízes capítulo 7, verso 16. Tem vaso de barro no meio dessa história aí, irmãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas, cântaros vazios. Uma tradução fala vaso de barro. Então, cântaros vazios com tocha dentro. Vamos entender. Tinha o vaso, que é o cântaro, e tinha a tocha, que uma tradução fala que é luz, dentro desse cântaro. E naquele momento que eles estavam enfrentando os medianitas, esse vaso tinha que ser quebrado. Para quê? Para a luz, as tochas sobressair, enganar os inimigos e fazer eles fugirem. Porque eles não guerrearam, eles ganharam a guerra porque eles fugiram dele. Foi assim, foi a estratégia. Vai para o verso 20, por favor. Pode ir direto para o verso 20. As 3 companhias tocaram as trombetas. Tem uma tradução que fala chofar. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram o que, irmãos?
os cântaros, os vasos, empunhando o quê? As tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. E gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Verso 21. Verso 21 diz assim: cada homem mantinha sua posição ao redor do acampamento, e todos os medianitas fugiam correndo, e o que, irmãos? Gritando. Perdeu a guerra. Por causa de quê, irmãos? Porque quebrou o vaso e a luz resplandeceu. Às vezes você está enfrentando uma luta que você precisa compreender e entender. O vaso tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. E quando é quebrado o vaso, a luz vai resplandecer. Porque se o vaso estiver intacto, você vai achar assim: eu sou demais, eu consigo resolver esse problema, eu faço o dinheiro multiplicar. Irmãos, eu conheço tantas pessoas soberbas nessa área financeira, que acham porque tem um carro importado, que tem uma grande casa, que tem muito dinheiro no banco, acha que é melhor que as pessoas. Mas essas pessoas vivem vazia, rasa, só posta bens materiais, não vivem uma vida de paz, de alegria. Por isso que Gideão foi um homem humilde, simples, chegou diante de Deus e falou: olha, eu não consigo enfrentar essa turma toda, mas o Senhor falou: eu estou com você, eu estou contigo, só que é necessário quebrar o vaso. Interessante que quando fala tocar o chofar, irmãos, que chofar significa poder de Deus, e o poder de Deus vem através do chifre de um carneiro, e esse carneiro representa quem? Cristo, porque morreu. E aqui fala que no terceiro dia eles receberam a vitória, e nós recebemos sempre a vitória no terceiro dia, que é o tempo da ressurreição. O Senhor morreu, ressuscitou, para que eu e você fosse mais do que vencedores. Por isso que nós temos que crer que o Senhor permite tribulação, perseguição, para que o vaso de barro seja quebrado, e passamos a proclamar a morte do carneiro pelo toque da trombeta. Você tocar, anunciar: o Senhor é comigo, eu não estou sozinho. Então, se você está enfrentando, irmão, situações difíceis, há uma grande pressão sobre você, não tenha medo, não tenha receio de ser um vaso quebrado. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele age quando existe quebrantamento. Irmãos, eu fico muito assim, como posso dizer assim, desconfiado, quando uma pessoa não chora na presença de Deus. Nunca chorei, é meu estilo. Irmãos, na presença de Deus nós temos que chorar, nós temos que derramar nossas lágrimas, porque quando nós choramos, irmãos, a presença representa quebrantamento. Você não precisa ficar chorando para os homens, irmãos, para mostrar, mas chora na presença de Deus. O poder de Deus se manifesta em nosso quebrantamento. Salmo 34, 18, vamos ler. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração, o que, irmãos? Quebrantado? Alô? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salvos de espírito abatido. Então, você quer ter a presença de Deus, você precisa ter esse coração quebrantado. Orar, põe um louvor, sinta a presença de Deus naquele momento. Deus prefere trabalhar, irmãos, com o fraco, com o significante. Gideão era o menor em sua casa e sua família, o mais pobre da sua tribo. Gideão era assim. Deus, ele pegou Josué, uma pessoa que era extremamente medrosa, porque tem vários versículos que Deus falava, Moisés falava: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Mas o Senhor, ele sempre quer fazer dessa forma, ele quer pegar vasos frágeis e mostrar assim: ó, o poder agora vai manifestar através de você. Irmãos, eu sei que o seu testemunho é um exemplo. Às vezes você fala assim: por que Deus está me usando? Por que Deus me deu uma casa, uma família, deu filhos, sendo que eu era uma pessoa tão, podemos dizer assim, igual aquela música que fala, né, que improvável, né? Você era uma pessoa tão improvável, mas o Senhor te deu. Por quê? Porque Ele viu em você um vaso de quebrantamento, um vaso frágil. Juízes 6,15. Vamos lá para você ver o que Gideão fala quando chega para ele essa direção. Gideão respondeu assim: ah, Senhor,
Como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Eu sou muito fraco. Mas Senhor, eu quero é você. Às vezes está passando por lutas, irmãos, dificuldade, sofrimento. Mas é nesse sofrimento que o Senhor está te posicionando, restaurando o vaso, para que você amanhã ou depois, você fale assim, valeu a pena. Eu fui restaurado. Os gemidos, irmãos, atraem a atenção de Deus. Mas como assim gemidos? Irmãos, gemidos é aquele gemido assim. Vamos fazer isso comigo? Respira fundo assim, ó, e solta assim, bem sentindo mesmo. Às vezes é uma oração dessa forma. Irmãos, quantas vezes, às vezes eu estou dentro do meu carro, angustiado, às vezes com uma situação, um problema com o irmão, uma situação que está acontecendo, e eu só respiro e começo a respirar umas 2 vezes, 3 vezes, e pedindo assim, ô Pai, presença de Deus. Começo só a falar isso, só. E de repente as coisas começam a aliviar. Domingo passado foi o casamento da Luana e do Jefferson, né? E a Luana estava lá, um pouco ansiosa. E aí ela me chamou lá, pediu me chamar, fui lá. Ela passou a orar comigo. Eu estou muito angustiada, muito ansiosa. Aí eu falei, então vamos orar. Aí eu falei para ela assim, olha, só respira e põe para fora esse gemido, assim, sinta a presença de Deus. Ela fez isso, orei com ela ali e as coisas fluíram poderosamente. Mas a palavra de Deus fala que lá em Êxodo 2, versos 23 e 24, que nós somos vaso de barro. Nem sempre tem oração grandiosa para fazer. Há dias que temos apenas um gemido em nosso coração. Mas não pense que tal gemido não tenha valor diante de Deus. Olha o que Deus ouviu no meio desse povo de Israel. Êxodo 2, versos 23 e 24, diz assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão. E o seu grito de socorro subiu até Deus. Olha, você vê o gemido. Olha o verso 24. O verso 24 diz assim: Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando você ora, que você pede a Deus, existe uma aliança que o Senhor fez de pai para filho, incluiu você. A aliança, a nova aliança do Senhor, a graça. E você nunca vai estar abandonado. Existem gemidos inexprimíveis, irmãos, quando oramos em línguas. Mas aqui trata-se de simplesmente um gemido de dor. Agora não pode ser um gemido de murmuração também não. De reclamação, porque que Deus está abençoando o irmão e não está me abençoando, eu não estou aguentando, não estou suportando. Deus não vai ouvir. Existem gemidos, irmãos, que Deus não ouve, que é a autopiedade, que é a murmuração. Esse Ele não vai ouvir. Mas quando você ora, que você tem aquele gemido, confiando na aliança, é certo que Deus ouvirá. Desejamos ser fortes, mas Deus quer que sejamos fracos, para que o seu poder se manifeste em nossa. Vamos ler esse versículo, 2 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Aqui representa o vaso de barro, irmãos. Eu escrevi 2 Coríntios capítulo 2, 9 e 10. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Verso 10. Não é esse versículo. Aqui fala que quando você passa por uma luta, uma fraqueza, o Senhor tem prazer de te fortalecer, você alcança a maturidade. A fraqueza diante de Deus, não diante dos homens, irmãos. Você não precisa ficar anunciando, que eu sou assim, que eu sou não. Diante de Deus, eu preciso me ajudar nessa área. Quando Deus fez aquela aliança com o povo de Israel, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizados, e me lembrei da minha aliança. Essa aliança que o povo que fez lá, que eles gemiam e choravam, porque estava vivendo uma escravidão. Quantas vezes nós vivemos uma escravidão, irmãos? Quantas vezes por decisões erradas que tomamos, às vezes por manos com cabeça dura, às vezes falta de renovar a mente, mas o Senhor Ele não se lembra, Ele quer dar sempre uma oportunidade. Foi igual
para esse povo de Israel. Ele tirou, o versículo Êxodo 6, versos 6 e 8, nós lemos, ele tirou de baixo as cargas do Egito. Eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com braço estendido, tornar-me-ei povo e serei o vosso Deus. Olha essa promessa que estava dando para aquele povo. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e eu vos levarei à terra a qual jurei para Abraão, Isaque e Jacó, e eu vos darei com possessão. Ou seja, existe até herança, promessa de Deus. Então eu quero que você saia daqui hoje nesse entendimento. Você não precisa fazer aquela oração que achar assim, a minha oração é uma oração que impacta o céu, não. A oração tem que ser verdadeira, com quebrantamento. Como que você ora com uma pessoa, irmãos, que conta uma desgraça para você e você não sente nada? Como que você tem um coração quebrantado dessa forma? A pessoa conta, estou passando por isso, uma doença que está assim, de repente você vira as costas e nem lembra mais dessa pessoa, nem ora por essa pessoa. Que coração quebrantado é esse? Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, Mateus 7,34, Deus não pode usar pessoas assim, elas perderam a essência humana de vaso de barro. Deus ama quando somos expressivos, mostrando o profundo anseio do nosso coração. Essa história de Marcos 7,34, quando vamos ler, Marcos 7,34. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro, gemido, disse-lhe Efatá, que significa abra-se. O próprio Jesus, ele passou por situações que precisou de gemer. O próprio Jesus. Então se ele fez isso, irmãos, há momentos que precisamos olhar para o céu e liberar profundo suspiro, gemidos. Não conheço ninguém que ora pelo enfermo dessa forma, irmãos. Aqui Jesus, irmãos, era um cego, em Marcos 7,34, que pegou a saliva e passou nos olhos. Olha para você ver que poder, que milagre. Sei que nunca vi gente fazendo isso, mas o Senhor deu a direção, quem somos nós? Então Deus vê, irmãos, as nossas lágrimas. Vira para seu irmão e fala: Deus vê a sua lágrima. Deus vê. Quando a pressão crescer em você, irmãos, as lágrimas jorrarão dos seus olhos. Deus vê as nossas lágrimas. Sabe como que Deus vê, irmãos? Aquela história de Ezequias. Ezequias estava com uma doença, profeta Isaías foi lá dar o recado. Falou: olha, é o seguinte, acabou o seu tempo, Deus vai te levar, sabe? E agora, vim que dar o recado para você. O que a palavra diz? Que Ezequias virou o rosto para a parede, chorou e gemeu, suspirou. Foi o prazo que Isaías virou as costas, Deus mandou ele voltar e falou assim: olha, eu ouvi o gemido, o suspiro, a oração do meu filho. Vai lá e fala para ele que ele tem mais 15 anos de vida. Olha que interessante isso, irmão. Deus, ele muda a história. Vamos ler 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Às vezes tem pessoas que chegam em mim e falam que tem pessoas que sonham demais comigo. Ó, pastor, eu sonhei que aconteceu uma tragédia. Aí eu fico assim, Senhor, mas a promessa não é essa que está na palavra que eu acredito, A pessoa fala, vai morrer, vai acontecer isso. Aí eu só peço assim: não, tudo bem, vamos orar, vamos repreender, mas eu quero ter a minha conversa com Deus. Por que eu falo: Senhor, esse sonho aqui, muda ele para mim. Muda a estratégia, não quero morrer agora não. Olha o que diz aqui, volte e diga a Ezequias, porque o Isaías foi lá e falou que ele ia morrer. Aí de repente, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor: o Deus do seu antepassado Davi ouviu a sua oração e viu o quê? As suas lágrimas. E eu o quê? O curarei. E daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. 3 dias significa ressurreição mais uma vez. 3 dias. Sempre o Senhor fez a obra no 3º dia. E aqui fala, por que no 3º dia? Porque tudo cumpre na nova aliança, irmãos. Por isso que Ezequias teve a oportunidade de ver mais 15 anos. Aí eu te pergunto, vê se é uma pergunta dentro de você. Então a nossa oração pode mudar a estratégia de Deus, os pensamentos de Deus. Aqui está bem claro, irmãos. Eu sinceramente acho
que é casos isolados. Porque o que Deus faz, Ele sabe que, né, o que é bom. Mas quando você ora, você mexe com Deus. Quando você busca a presença dEle, algo vai acontecer. Aquilo que não pode mover o nosso coração também não pode mover o coração de Deus. As lágrimas são completamente inúteis se não são derramadas diante de Deus. Salmo 56, verso 8. Salmo 56, verso 8. Diz assim: registro tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu vaso de barro, no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Aqui a palavra está dizendo, irmãos, que o Senhor anota até as suas lágrimas, que fica guardada no vaso. Então, se hoje você não está passando por nenhum problema, uma aflição, uma angústia, nada você está passando, irmãos, glória a Deus. Mas pode acontecer a qualquer momento. Mas você já está sendo direcionado aqui hoje. Não desista. Olha para o Senhor e começa a declarar, a orar: Senhor, me ajuda, eu não quero baixar a cabeça, baixar a guarda. Irmãos, quantas pessoas que desistiu do seu casamento, quantas pessoas que falam assim: mas Deus escolheu a pessoa errada para mim. Quantas pessoas que estão passando por doença e já entregou os pontos, já falou assim: não tem mais jeito, não tem mais como. Então o Senhor colocar as suas lágrimas em um vaso, o que significa que se lembrará de todos os seus sofrimentos. Irmãos, tem vezes que eu lembro do sofrimento que eu já passei, eu falo: gente, como Deus foi bondoso comigo, me deu outras oportunidades, e muitas vezes nós nem lembramos. Então as lágrimas, irmãos, descarrega os fardos do coração. Se você tem dificuldade de chorar na presença de Deus, você precisa pedir isso aí, irmãos. Você precisa de falar: Deus, eu quero quebrantar, eu quero estar na presença. Então com o louvor aqui, irmãos, eu estou lá no fundo ali, ó, aí as luzes desligadas, ninguém me vê, mas então eu estou chorando, porque eu sinto uma presença de Deus tão maravilhosa, sabe, irmãos? Às vezes quando o irmão chega e conta uma bênção para mim, inclusive havia um testemunho do Juninho aí, em breve aí, né, da Araína, cadê a irmã Araína, está lá na fundo, que eles contaram para mim o testemunho e eu já começo a chorar. Irmãos, nós temos que viver esse quebrantamento, de alegrar. Às vezes o choro é de alegria também, irmãos, mas eu evito chorar na frente das pessoas. Estou falando que é proibido. Uma vez eu fui fazer um velório, irmãos, de uma recém-nascida. Foi para mim um desafio muito grande. Essa criança, esse recém-nascido, morreu por falha de um hospital. E aquele povo, né, os familiares, tudo assim, indignado, assim, triste demais, uma tristeza profunda. E aí quando eu fui ministrar a palavra nesse dia lá, eu começava a imaginar, falar assim: gente, como que aconteceu isso? E eu começava a ficar angustiado. E quando eu começo a chorar, não sai nada, trava a garganta todinha. Eu falei assim: eu não vou olhar na cara de ninguém, vou olhar, né, de uma forma assim geral, e vou ministrar a palavra. Ministrei a palavra, fui até o final, tudo. Mas assim, eu estava numa tristeza tão profunda, junto com aquela mãe, com aquele pai, de estar passando por aquela situação, porque nós somos pais e sabem o amor que temos pelos nossos filhos. E aí, de repente, quando terminei a palavra, eu fui para o banheiro e chorei na presença de Deus. E senti o quê? Aliviado. Porque o Senhor me consolou. Lá em Jó 16, verso 20 e 21. Jó 16, verso 20 e 21 diz assim: o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus corre lágrimas dos meus olhos. Verso 21. Ele defende a causa do homem diante de Deus, como quem defende a causa de um amigo. Aqui eu estou falando da pessoa do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa, ele chora o choro inexprimíveis. A Bíblia fala gemidos inexprimíveis. Quando você está sofrendo, irmãos, o Espírito Santo sofre junto com você. Quando você alegra, vai alegrar também com você. Por isso que Jó, passando aquele sofrimento, perdeu tudo, seus filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo, irmãos. E o que aconteceu? Ele chorava na presença de Deus, mas ele foi consolado, restituído, e Deus multiplicou todos os bens dele, porque o Senhor faz. Então, diante dos homens, o choro é um sinal de fraqueza,
mas diante de Deus é a coisa mais apropriada de se fazer. Quando você chora na presença de Deus, irmãos, algo vai acontecer. Essa palavra eu sei que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, para ministrar até vocês, porque eu sei que às vezes tem pessoas aqui que estão passando por dias difíceis. Pessoas não estão conseguindo dormir, pessoas não estão conseguindo comer, pessoas não estão tendo prazer de buscar, de viver, de trabalhar, de acordar, de dormir. A vida já não está fazendo mais sentido. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor trouxe aqui esse lugar para o Senhor restaurar as suas forças, renovar a sua mente. Quem crê aqui, diga amém. Salmo 6, verso 6. Vamos falar de lágrimas aqui também. Salmo 6, verso 6. Olha o que diz: estou exausto de tanto gemer, ao longo da noite inundo a cama com o meu pranto, de lágrimas encherão o meu leito. Olha aqui a situação do salmista, dizendo que estava exausto de tanto gemer, ao longo da noite inundo a cama. Irmãos, tem pessoas, sabe que existe pessoas assim que estão hoje no leito do hospital, pessoas que estão vivendo dessa forma, passando luta, dificuldade, mas o Senhor registra tudo, e tem uma grande vantagem nós hoje, porque nesse tempo não tinha o Senhor Jesus como nosso intercessor. Hoje nós temos o Senhor, o nosso advogado, o nosso intercessor. Por isso que o seu choro só pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então sempre eu declaro: Senhor, eu vou dormir hoje aqui, essa luta está difícil, entrego nas tuas mãos, mas eu quero acordar diferente. É o que eu declaro, o que eu profetizo, porque o Senhor tem promessas, e eu creio na promessa que é a palavra de Deus. Lágrimas diante de Deus, irmãos, são verdadeiras e preciosas. Vamos mais Salmos aí, 42, verso 3. Salmo 42, 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Irmãos, quantas vezes nós somos perseguidos? Isso é uma perseguição, irmãos. Você está passando por uma luta, uma pessoa chega até você e fala: mas e o Deus que você serve? Quem é esse Deus? Você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos que está servindo a Deus e está passando por isso. Sabe, irmãos, você não tem que dar ouvidos, porque isso é palavras de destruição, palavras de... não é palavra de vida, é palavra de condenação. Mas aqui as lágrimas alimentavam o salmista, porque chorava na presença de Deus. Um desejo profundo, irmãos, é a primeira condição para a oração respondida, é o caminho pelo qual o poder é liberado. As lágrimas, irmãos, mostram o nível da pressão dentro de nós. Há um poder tremendo na oração liberada com pressão, e essas orações normalmente são banhadas de muitas lágrimas. Você vê quantas histórias de mulheres estéreis que choravam na presença de Deus, e de repente Deus vai e traz, mas ela chorava, buscava, era humilhada, falava que estava bêbada, vocês sabem da história, mas o Senhor sempre está, nunca vai abandonar. Um desejo, irmãos, profundo, que a primeira condição para a oração respondida é o caminho pelo qual o poder é liberado. Clame com todo o seu ser. Quem vai clamar com todo o seu ser aqui, diga amém. Hebreus 5, verso 7. Hebreus capítulo 5, verso 7. Hebreus diz que o Senhor Jesus foi ouvido por causa da forte clamor diante de Deus. A força desse clamor certamente foi proporcional à pressão que estava sobre ele. Vamos ler Hebreus 5, verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz. Aqui fala de gemidos. Vou repetir: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Está vendo aqui mais uma vez, tanto que a lágrima é importante diante de Deus, irmãos? Aquele que o podia salvar da morte e foi ouvida por causa da sua reverente submissão.
Você quer submeter? Chora na presença de Deus. Aquele que o podia salvar da morte e foi ouvido por causa das suas lágrimas. Chorou na presença de Deus, derramou. Irmão, você quer que a oração seja mais respondida? Porque é difícil você chorar, irmãos, diante de Deus, como posso dizer assim, forçado, né? Às vezes a gente vê essas novelas, esses programas aí, a pessoa consegue chorar assim, né, na maior facilidade. Mas você chorar, ser sozinho no seu secreto diante de Deus, irmão, é algo verdadeiro, é algo puro, não é vergonhoso não, irmãos. É necessário que você toma posição e fala: Senhor, eu quero viver esse coração quebrantado. O tempo de fogo varia, mas não desista. Você verá que Deus irá com você até o fim da sua vida. Deus não vai te abandonar, irmãos, porque é promessa, a promessa dele, ela se cumprirá. Não importa a luta que você está passando, o vaso frágil que você é, porque nós somos esse vaso frágil de barro. Nós somos esse barro que lá fora não tem valor nenhum. Mas o Senhor escolheu o vaso frágil para habitar, para falar assim: eu estou com você. A luz vai brilhar através desse vaso frágil. Não desista. Não existe fórmula mágica de oração. Se você é alguém que tem derramado sua alma na oração, algo certamente vai acontecer. Não desista. Josué capítulo 1, verso 9. Josué capítulo 1, verso 9. Josué era um homem que reconhecia que era um vaso muito frágil, mas Deus disse sempre para ele: ó, não fui eu que ordenei a você. Aqui o Senhor está dizendo: foi eu que te escolhi. Se Deus colocou você nesse lugar para você trabalhar, porque é lá que você vai prosperar. Se Deus colocou você aqui na palavra de vida, é aqui que você vai crescer e vai avançar. Por isso, não fui eu que ordenei a você. Então seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O seu Deus estará. Aqui está falando o que, irmãos? Futuro. Aqui não fala assim: olha, a situação que você fez, algo errado que você fez no passado, o Senhor vai estar meio-dia do dia, só durante meio-dia. De noite não vai estar com você. Não. Aqui fala que todos os dias Ele está com você por onde você andar. Ah, pastor, mas Josué era um homem frágil, vaso frágil, medroso. E quando ele fala, volta o versículo por favor: seja forte e corajoso, porque o Senhor já viu o coração dele de medo, já viu o coração dele, falou: olha, peraí, foi eu que te ordenei, foi eu que te escolhi, foi eu que dei essa família, você sacerdote, para sustentar e pagar as contas todo dia. Eu que escolhi você, eles são meus filhos, você está sendo um instrumento das minhas mãos. Ah, pastor, eu tenho os boletos para pagar amanhã, não sei nem como vou fazer. Seja forte e corajoso, o Senhor nunca te abandonou. Pode ser que às vezes atrasou aí uns dias o boleto a pagar, mas o Senhor deu condição para você ir lá e pagar, e acertar, e avançar. Ou às vezes situação de negociação, mas o Senhor está suprindo e está dando sempre uma nova oportunidade, porque Ele estará com você por onde você andar. Está falando de amanhã, está falando de semana que vem, está falando desse mês, desse ano. Então Deus vai fazer grandes coisas nesse ano na sua vida. Por quê? Porque o Senhor, Ele vê o seu coração, um coração quebrantado. Quem tem um coração quebrantado aqui, diga amém. Vamos ficar de pé, cadê os irmãos de louvor? Eu quero que você feche seus olhos. Eu queria um período de quebrantamento, enquanto os irmãos vão ministrar um louvor aqui para nós. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, sem ignorar seu irmão à sua direita, à sua esquerda, e falar: Senhor, eu quero sentir algo, eu quero orar, eu quero sentir a Tua presença. Eu sei que essa palavra aqui alcançou o coração aqui, que às vezes está passando nesse momento, dias difíceis, dias de depressão, de angústia, desistir de viver. Mas eu quero falar para você: seja forte,
e corajoso. Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te ordenou. Se você está aqui nessa terra porque tem um propósito, foi Ele que trouxe você desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu. E se você está aqui hoje, é porque você está com o vaso quebrado, mas o Senhor quer restaurar esse vaso frágil. É só você reconhecer diante de Deus, reconhecer fraqueza. Senhor, me ajuda. Está difícil para mim. Não estou suportando tanta pressão. Estou perplexo. Às vezes desanimado. Mas o Senhor manda te dizer, mas nunca desamparado. Eu estou contigo. Eu jamais vou te abandonar. Feche seus olhos. Queria que você tivesse sua liberdade no Espírito Santo e orasse ao Senhor. Se você quiser só ter um suspiro, gemidos, Ele vai ouvir a sua voz. Eu não sei o que você cometeu no passado, mas o Senhor não interessa com o seu passado. Oh, Espírito, liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade.